Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Verso de número 8. Glória a Deus. Segura os terra aí para nós pregar isso. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso de número 8. 1 Crônicas dos Reis de Israel, capítulo número 28. Verso de número 8. Glória a Deus. Tiago, lavaram o seu pé? Lavaram o seu pé? Bom, grande vai ser a sua caminhada na terra. Aleluia. Lavaram o seu pé, Carol? Glória a Deus. Vai andar junto na caminhada. Glória a Deus. Lavaram o seu pé, Márcio? Lavaram o seu pé? Você vai deixar de ser São Paulino agora com o pé lavado. Glória a Deus. O Carlão, vou jogar água na cabeça dele. E o cabelo do Carlão está igual o São Paulo, está assim ainda. Aleluia. Ele está escondendo, está escondendo. Daqui a pouco ele vai pegar o cabelo da Patrícia e fazer um topete igual da Aparecida. Aleluia. Glória a Deus. Agora, pois, perante todos os olhos de Israel, a congregação do Senhor, perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais essa boa terra, e façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. E serve com um coração perfeito. E com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para um santuário. Esforça-te e faz a obra. Bíblia na cadeira, não aplaude. Não aplaude, não aplaude, não aplaude, não. Mão direita para cima. Diga: eu profetizo que essa fala de Davi sobre seu filho virá sobre mim e sobre os meus filhos. Eu tomo posse hoje dessa palavra na mesma autoridade de Davi sobre o Deus de Israel, sobre o meu filho. Eu profetizo em nome de Jesus que eu também encaminharei os meus filhos para viver as promessas de Deus na minha vida. Aplaude o Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, na mesma autoridade de Davi, Senhor, que venha sobre o teu povo, a tua igreja, Senhor, essa mesma autoridade,
Nós tomamos posse dessa palavra, nos leva a um lugar de revelação, esquadrinha nosso pensamento, nos exorta, nos admoesta, mas não nos deixe sair daqui sem viver e compreender esta boa palavra em nome do Senhor Jesus. Se assente aí. Me dê de presente a sua atenção. Quem tem filho aqui? Quase todo mundo. Quem não tem, eu profetizo meia dúzia. Escute. Irmão, há um sonho em nós. Preste atenção. Preste atenção sobre essa palavra, por favor. Não converse agora. Você não tem filho, você vai ter. Deus chama Davi e dá a planta, o desenho da obra da casa de Deus. Davi reúne toda a nação. O que isso está escrito em Crônicas? O livro de Crônicas vem falar de crônicas de ordem cronológica. O autor Jerônimo, que traduz do grego para o latim a escritura, colocou esse nome de crônicas. Só havia a segunda Crônicas, unificaram junto com a primeira. Por isso que tem texto repetido. Esse texto está meramente repetido no seu capítulo 13, o 28, 13, porque são cartas que se encontraram. Estão fazendo desde Adão a ordem cronológica dos feitos do grande Deus de Israel. Davi agora recebe de Deus um desenho para construir um templo do Senhor. Só que Deus é um Deus que não negocia valores. Deus disse: Davi, eu te dei o dinheiro, eu te dei o recurso, minha é prata, meu é o ouro, mas você não pode construir esse templo, porque tu és um homem sanguinário, há muito sangue nas tuas mãos. Pregamos aqui da alegria de Davi, de carregar a presença de Deus, de trazer a arca para Jerusalém, mas entenda que Deus não negocia valores. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não permite ele construir o templo. Preste atenção, mas Deus dá um desenho a ele. Só o vaso, entendeu? Lá no fundo. Irmão, vai ter muita coisa que você não vai conseguir fazer nessa vida. Tem muita promessa nossa que vai se cumprir nos filhos. Agora, ou eu declaro isso no mundo espiritual, eu só levo meus filhos para a igreja. Você pode ver que por esses dias, Deus tem apertado a responsabilidade dos pais. E agora, o texto vai dizer, no seu versículo de número 11, e deu a Davi e a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias, com seus tesouraria, com seus cenáculos. Davi chama um filho, Deus já escolheu, no capítulo 28, nos versos anteriores, Deus diz: Davi reúne o povo, toda a parte, a nata de Israel, todas as autoridades, diz: olha, assim como se vê no dia de hoje, Deus tem me escolhido dentre a casa do meu pai. Entre todas as tribos de Israel, Deus escolheu a Judá para estabelecer o seu trono de Judá, se irá perpetuar o trono sobre Israel. Ele vai dizer: de todas as casas, Deus escolheu a casa do meu pai. E na casa do meu pai, Ele escolheu, dentre todos os meus irmãos, escolheu a mim e a minha casa para ser rei em todo Israel. E Ele vai dizer: e Deus escolheu a Salomão, meu filho. Presta atenção. Você sabe que Salomão é fruto do casamento de Davi e Betseba. O seu primeiro filho é morto, o filho do seu pecado, do seu adultério. E quando o homem se arrepende, as promessas cumprem aos seus filhos. Quem gosta de Bíblia sabe que um filho de Davi chamado Adonias quis usurpar o trono de Salomão. E Davi, na sua velhice, se antecipa e diz: é Salomão que vai reinar. Por isso que Salomão é ungido rei em Israel antes da hora, Luiz, antes do tempo. Porque o filho mais velho, Gedidia, o filho mais velho de nome Adonias, junto com Joabe, que vai se corromper, cara que tem uma história maravilhosa e vai se corromper no final da história. Abiatar, o sacerdote, homem de uma história riquíssima ao lado de Davi, junto com Joabe, vai se corromper, vão morrer. Davi, antes de morrer, manda matar os dois a Salomão. Por isso que ele é ungido precocemente, para fazer a promessa se cumprir. Irmão, e aqui vem a mensagem simples. Davi está entregando um aparecido, a planta, o desenho para o filho.
O que eu e você estamos entregando para o nosso filho hoje? Não, preste atenção, preste atenção. O menino é novo. Davi está entregando o desenho. Davi dá a planta do altar, dos alpendres, do altar de ouro. Ele dá tudo. Ele dá tudo e deixa uma oferta convertida hoje em 22 bilhões de reais, que vai dar uma fortuna. Davi deixa a sua oferta pessoal e vai dizer ao filho: e tu ser homem. Irmão, o que nós estamos dando para a nossa geração? Eu quero que meu filho seja uma bênção. Tá, o que tu está dando para ele? Me desculpe a minha sinceridade, nenhum versículo por semana tu dá, porque eu vou ali dentro e eles não sabem. Eles não sabem. Eu vou botar a Sabina para pregar aqui, para ela falar: ei. Ela leu o Salmo 119, eu vou falar: ei. Escute. O que nós estamos dando para essa geração? Porque Davi está dando o desenho. Quem recebeu a promessa? Davi. Quem recebeu a promessa? Você ou seu filho? Sim, nós. O que nós estamos deixando para ele? Ou só estamos carregando eles para a igreja? Não, Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que há uma responsabilidade sobre você, bonitão e bonitona. Você tem que preparar os seus filhos e dizer: olha, eu tenho isso aqui no meu coração que Deus colocou, eu preciso passar para você. Se Davi não fosse temente a Deus, bispo, ele tinha um dinheiro, ele tinha fé, ele tinha vontade, ele construía. Ele tem a pegada, Luiz, ele tem o dinheiro, ele tem a vontade, ele tem a paixão, porque quem inventa fazer a casa para Deus é ele. Porque Davi vai ser rei. Quando Davi é rei em todo Israel, ele vai dizer: eu moro no palácio, mas a presença de Deus vive em tendas no deserto. Eu profetizo primeiro sobre a sua vida: comece a se preocupar com a casa de Deus, tá, meu irmão? Senão seu filho vai ser mais folgado que você. Vai chegar aqui na igreja: que é? Cai a caixa de som do lado, espatifa. Eu não sou obreiro. Você é um capeta. Deu ruim. O que você está deixando de herança para os seus filhos dentro deles? Ai, pastor, eu oro todo dia. O macumbeiro também ora. Também faz a reza dele. Vai lá, passa as guias em cima do menino e fala que está guardado. O copo está fechado. O que Deus espera de mim e de você é algo muito mais que isso. Nós recebemos a promessa e nós temos que transferir sobre eles. Davi está dizendo: aqui, meu filho. Vamos ler. Põe King James aqui. Verso de número 28. Verso de número 9, por favor. Pega o microfone. Bispo, lê o 9 da sua. Em linguagem de hoje, isso aí, eu quero uma linguagem diferente. Oi? Aumenta o azul aqui, profeta, do bispo, o azul. Glória a Deus. Isso, pode ler, bispão. E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e o sirva com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Segura, bispo. E tu, eu vou na King James. E tu, amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai. O teu filho sabe quem é o teu Deus?
Não. Honesto. Ele sabe quem é teu Deus? Ou ele conhece só o Deus do apóstolo e da bispa? Se ele só conheceu o Deus do apóstolo e da bispa, tu está mal de Deus. Reconhece o Deus do teu pai. Sabe o que ele está dizendo? Quem te apresentou fui eu. A responsabilidade era minha e eu assim o fiz. Serve de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Vai, bispo, lê na sua. E ele conhece todos os pensamentos. Não. Lá, reconhece a Deus do teu pai. Vai lá, depois do pai. Na sua, eu quero a sua tradução. E sirva com todo o coração e de livre e espontânea vontade. E ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele rejeitará para sempre. Olha que conversa sincera e honesta. Se você quiser o Deus do teu pai, ele vai ser o seu Deus. Se tu não quiser, ele vai te rejeitar. Ele está dizendo, Deus não vai abrir uma exceção, porque é eu que estou dizendo. Porque Deus te escolheu, quem está entendendo? E ele está dizendo, olha aqui, obreiro, por favor, obreiro, olhe para mim, pelo amor de Deus. A mensagem para você está aqui na parte B. Serve de coração íntegro e com a disposição da tua alma. Sabe o que Davi está dizendo? Não sirva porque o pai está dizendo não. Sirva de coração voluntário. Sirva dizendo, eu sou, é eu. É para servir, sou eu. Tem que servir, é eu. Tem que fazer serviço, sou eu, pai. Conta comigo. Você está entendendo o detalhe dessa palavra? Ele não quer que sirva porque o pai serviu. Ele não quer que sirva porque o pai serviu. Ele está dizendo, sirva de coração voluntário, com boa vontade, de coração espontâneo. Vai, bispo. 10. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Portanto, ser forte. Olha ali, bispo. Portanto, ser forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. 9, profeta, vai no 11, por favor. Em seguida, Davi entregou ao seu filho Salomão a planta, a estrutura, aleluia, a base. Ele está dizendo, eu não vou te deixar a palavra, eu estou te dando o caminho andado. Será que eu e você hoje estamos achando o caminho andado para o filho? Houve um silêncio na congregação dos pentecostais. Será que qualquer festinha é mais importante que uma santa ceia? A criança não tem essa maturidade, que tem que ter você. Eu profetizo sobre a tua vida que teu filho pequeno, quando você quiser faltar, ele esperneie dentro de casa. Ele diga, o apóstolo falou que eu tenho que ir para a igreja. É isso mesmo, dá trabalho, menino. E se Deus quiser tomar e meter o dedo na cara, que assim o faça. Ou ele diga, mãe, você não é crente mais não, mãe. Ele entregou a planta, entregou tudo pronto. Quem deu isso a ele? Quem deu isso a ele? Quem deu a planta a Davi? Quem deu? Quem deu? Deus. Quem deu? Deus deu a Davi. Davi entregou o quê? A Salomão. O filho está entregando o desenho. Como fazer? Ele vai deixar o recurso. Ele deu os modelos, deu as medidas. Quanto ia de ouro no altar, deu tudo detalhado. O que você tem dado de detalhe de Deus para o teu filho? Pastor, eu não tenho tempo. Não tem tempo, sai do celular, vai, senta com o menino. Senta com ele para ler um versículo, para explicar para ele. Se não souber, deixa ele explicar para você, não tem problema. Davi podia dizer, não, mas é só um menino. Mas Davi sabia que era uma promessa sobre ele. Irmão, francamente, nós estamos trazendo os filhos para a igreja ou estamos passando alguma coisa para eles?
Ai, se não sabe nada de Bíblia, o culpado é a tia na escolinha. Não, o culpado é você. Aqui ele vem complementar o que aprendeu em casa. Como não aprende nada em casa, que ninguém tem tempo para sentar, para tirar 10 minutos, eu não quero. Você não tem que querer, menino. Senta aqui e vamos ler. Ai, o pastor é muito duro. Então fique com a sua moleza e deixa os nordestinos criar os filhos deles aí. Ai. Você quer que eu prove o que eu estou te falando? Você acha que eu estou falando besteira? Ou quer que eu dê a oportunidade para o filho aí e perguntar quantas vezes seu pai e sua mãe lê a Bíblia com você na sua casa? Hã? Aí eu chamo o menino: ô profeta, paz do Senhor, meu pastor. Aí ele vem aqui: o que foi, pastor? Quantas vezes você lê a Bíblia? Ele falou: Bíblia? Não tem Bíblia em casa. O que você assiste em casa? A gente assiste A Senhora do Destino, Avenida Brasil. Eu só assisto o Felipe Neto. Se você pegar o seu filho vendo o Felipe Neto, se ele vê, tomara que Deus te pegue pelo cangote. Aquele encapetado do cabelo vermelho, sedutor de menina, vagabundo, hipócrita, inescrupuloso. É isso que ele é. Por que está o cabelo vermelho? Vai ser o capeta já. Ai, pastor, acho pesado. Pesado é o que ele fala para as meninas. Coloque na internet e vai ver. Quem está entendendo? Agora está todo mundo se convertendo. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Manda as meninas tudo para aquele lugar, fazer o que quer. Agora é Pai do Senhor. Eu também tenho fé em Deus. Até Jojo Todinho agora quer falar de Bíblia. Jojo Todinho, Priscila Alcântara, Felipe Neto, Xuxa. Xuxa é bom para perverter criança. Por isso que ela é rainha da perversão. Quem está entendendo? Tá, mas deixa os encapetados para lá. Eu quero saber dos pais. O que você está deixando para o teu filho? Se você morrer hoje, o que tem? Eu já falei aqui que eu não quero deixar para o meu filho o meu cargo. Eu quero deixar para os meus filhos o meu coração. Um coração que queima para dar glória de manhã. Um coração que de manhã está dando glória. Um coração que ama a Cristo acima de qualquer coisa. Um coração totalmente dependente dele. Um coração que não está preso na igreja apostólica, Jesus na sua casa. Um coração que se tornou escravo do luto dele. Um escravo por amor. Um escravo por amor. Quem está entendendo? Irmão, Deus está abrindo o céu para os pais. Pergunte para quê? Para se cumprir a promessa nos filhos, cabeção. Para se cumprir a promessa nos filhos. É por isso que um sonha. É por isso que um tem visão. É por isso que um tem revelação. É por isso que outro tem sonhos. Para quê? Para se cumprir nos filhos. Só lembra de falar algo para Deus, de Deus para os filhos, quando os filhos estão doentes para orar. Quando vem o diagnóstico ruim, não. É tempo dessa geração receber de mim, de você. Nós temos que preparar o caminho para eles. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quando você chegar na sua casa, o que você vai fazer com seus filhos? Você vai o quê? Eu vou perguntar para ele, tomar que ele te caguete aqui domingo que vem. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Vamos deixar isso aqui. Vamos, Manu, vamos para a igreja. Não. Nós precisamos deixar a planta pronta. O que é a planta? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus.
É um coração queimando, um coração apaixonado. Sabe por que os filhos de crente se perdem? Porque a gente só aprendeu a carregar para a igreja. Depois cresce, fala que não vai mais, não vai. Mas se a gente der a planta, mas se a gente dá a planta para o Samuel, se der a planta, o Samuel vai, quando crescer, tiver 10 anos, vai dizer: eu tenho um projeto que meu pai Cleito me deu, minha mãe me deu, minha avó testificou sobre a minha vida. Eu tenho algo a concluir, uma obra que Deus deu ao meu pai e à minha mãe. Lavassúbria, Erebadais, Erevassorebandai. Eu já falei para o pai começar a estudar, porque vocês vão passar vergonha com os filhos. Os filhos estão estudando. E a palavra vai se cumprir de Malaquias 4 e 5. E eu enviarei o profeta Elias. Não é o profeta Elias, é o mesmo espírito do profeta Elias. E converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você acha que Deus te deu filho para quê, crente? O que os filhos são? O que os filhos são? Se a herança vale muito, sim ou não? Muito ou pouco? Como você tem cuidado da herança de Deus? Como você tem cuidado da herança que Deus confiou em você? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Eu vou te ensinar para que Deus te deu filho, para mim e para você. E quem não tem filho vai ter meia dúzia. Quem tem um vai ter mais 2. Quem tem 3 vai ter mais 2. Gabriel vai ter mais 4. E o solteiro, quando casar, vai ter 5 da igreja. Achou aí? Achou? Acharam? Cadê aí? Cadê a Bíblia aí? Aqui, Cláudia, aqui. A Cláudia achou. Dá licença, Cláudia. Vou pegar aqui que essa Bíblia é chique. Depois de Malaquias, o que está escrito? Depois de Malaquias tem um espaço em branco. O silêncio de Deus sobre a terra, 400 anos sem falar com ninguém, sim ou não? Onde é que nós adentramos? Essa página em branco era eu e você. Vivia no mundo perdido, sem expectativa, sem eira nem beira. Bebia, fumava, se prostituía, fazia palavra, vadia, era preto, tomava tiro, fazia a desgraça toda. Aí vem um Deus que traz a arca original. O que tem aqui promessa? Até aqui, no velho, só judeu. Até Malaquias só tem Deus para judeu. Mas em João vai dizer: ele veio para os seus, e os seus não o receberam. João 1:12. Mas todo quantos o recebeu, deu-lhes poder de se tornar filho de Deus. Então essa página em branco era eu e você, sem era nem beira, sem perspectiva. Deus vem com um testamento, nos dá um nome, nos salva do mundo perdido, da Babilônia, do Egito. Era tudo tribulado, tudo da pá virada, como dizia minha mãe, tudo quarta-feira. Uns tentam se matar, outros bebiam, era a desgraça toda. Aí Deus vem e dá um banho de misericórdia. Aí chamava pé de rato, pé de canela, fio de bigode, bode de rato, era o capeta todo. Aí vira o irmão fulano, a irmã Roselma, missionária Roselma, bispo da Vitória do Mearim. Aí Deus dá um nome, Cláudia, e dá filhos. Deus dá uma casa, uma família e dá filhos. E as promessas: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O teu filho que não está aqui, ele está debaixo de promessa. Pastor, ele está bebendo, está no mundo, ele está bebendo, mas ele está debaixo de promessa.
Pastor, está bebendo agora, está cheirando, está se implodindo, mas está debaixo de promessa. E se o meu Deus e o seu Deus quiser, antes de acabar o culto, ele entra por essa porta gritando, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu quero, eu quero, eu quero. Quem crê que isso pode acontecer? É só o Deus Todo-Poderoso liberar a palavra. Mas enquanto ele não vem, tem um pai, tem uma mãe dizendo: não vem hoje, mas amanhã vai vir comigo. Amanhã vai dizer: mãe, me espera. Pai, me espera que eu também vou. Porque hoje é meu dia. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Cadê os obreiros? Levanta a mão, os obreiros. Nós temos que ser como o judeu, que bota o filho no colo e começa a contar: no teu sangue corre nas veias do teu corpo sangue de um homem como Moisés, Arabadás, como Davi, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Pastor, mas na minha casa só tem fim de dindinho, fim de dindinho e fim daquilo, não tem problema. Diz: mas sua mãe é serva do Deus Altíssimo. Arás. Nós congregamos no lugar onde a presença de Deus habita, meu filho. Nós estamos num lugar, num ambiente de glória. Arabadás. Sabe o que vai acontecer na nação? Eles vão dizer: eu era pequeno, no dia 7 de setembro, a nação estava destruída, estava à beira de um caos, e Deus trouxe juízo, entregou a nação aos comunistas. Sabe o que ele vai dizer? Mas meu pai e minha mãe estão lá dizendo: maior é o que está... Pode falar ou não pode? Vamos matar as igrejas de raiva. Imagina o meu e teu filho falando de pandemia. Você lembra da pandemia, amiguinho? Lembro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7. Tinha 7. Ah, eu me lembro bem. Fecharam tudo das igrejas. Eu me lembro bem. Mas aonde meu pai e minha mãe iam? Arabás. Todo mundo dizia: não sai de casa. E eles faziam parte de um bando de louco que ia para a porta dos hospitais declarar: Gé, e você ficava com a vovó? Não, eu ia junto e segurava a placa. Eu ficava com a máscarazinha e levantava uma cartolina a Jesus dizendo: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. A minha mãe, o meu pai botava a mão na grade do hospital e dizia: cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus. Eu me lembro. Morreu muita gente? Demais. Morreu quantas pessoas lá da igreja? Morreu quantas pessoas lá da igreja? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Ei, os seus defeitos não tem problema, porque os nossos filhos nos amam. Ama eu e você. O nosso defeito não é maior do que o amor dele para conosco. Mas eu quero profetizar sobre a tua casa, que os nossos filhos amanhã possam bater no pé e dizer: eu e a minha casa servimos, não é serviremos, não é o futuro, servimos, estamos servindo ao Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Que o povo dizia: vai morrer, e minha mãe dizia: se ficar em casa morre, se ficar em casa morre, mas se for para casa de orar, é isso que nós estamos deixando de legado, bispo. Quem está entendendo? Quem acredita em profecia de verdade?
Só quem é pai e mãe, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Mão direita para quem acredita em profecia. Deus vai dar estratégia, visões e revelações. Pergunte de quem? Pergunte de quem? Do teu filho, crente. Da tua filha. Deus vai dar direção. Apóstolo, eu não entendi, liga para nós. Se a gente não entender, a gente ora, chama os profetas, ele vai revelar. Ei, Deus vai dar destino aos filhos através dos pais. Ei, Deus vai revelar a você, crente. Deus vai dar, eu vou falar. Tem pai que está dizendo, rapaz, eu acho que alguém contou alguma coisa para o apóstolo. Ai, rapatai, porque eu não estava nem aí para as crianças. Tu estava, isso é passado. Isso não te pertence mais. Porque a partir de hoje, Deus vai te dar sonho. Deus vai dizer para tu, tu nasceu num berço desgraçado, mas teu filho está crescendo na minha presença. E eu vou me revelar a você. E a palavra vai se cumprir nele. Vai. Pastor, eu não vivo com meu filho, mas você ainda é pai. Eu não vivo com a minha filha, mas você ainda é mãe. Ei, levanta a mão. Vai descer uma nuvem de glória. Ei, Deus vai se revelar a você na autoridade. E Deus vai dizer, Deus vai confirmar essa palavra hoje. Eu sou contigo. Eu sou com a tua casa. Eu sou com os teus filhos. Quem recebe, bate palma para Jesus. Você sente aí? Quem lembra no monte, no dia 7, quando nós fizemos as alianças, primeiro com as crianças, depois com os jovens, depois com os adolescentes, depois com toda a igreja, o sol rasgou no meio da nuvem no frio e veio sobre a bandeira da nação. Quem lembra disso? Porque toda vez que há uma aliança geracional, Deus se manifesta. Quem está entendendo? Salmo 89, 20, abre aí a Bíblia aí. Salmo 89, 20. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Salmo 89, 20. Põe aqui para mim, profeta. Aqui quem vai falar, o salmista Etan. Olha que o salmista Etan vai dizer, Cláudia. Olha quão é importante diante de ter uma aliança com Deus. Encontrei a Davi, meu servo, e ungi com meu santo óleo. Vai, Anderson. A minha mão sustentará, o meu braço será a sua força. Vai, Anderson. Nenhum inimigo humilhará sobre os pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Vai. Esmagarei diante deles os seus adversários, exterminarei todos os seus inimigos. A minha lealdade e o meu amor estarão sempre com ele. Ai, meu Deus, que Deus é esse? Em meu nome se erguerá a sua fronte. Vai. Porei a sua mão para dominar os mares e comandar os rios. Deus está prometendo aqui o reinado de Davi. Aqui é o homem mais sábio, que é Etan. Esse Etan deu aula para Salomão de sabedoria. Ele me invocará declarando, tu és o meu pai, meu Deus, a rocha que me salva. Vai. Eu também constituirei meu primogênito supremo de todos os reis da terra. Está falando da promessa de Cristo que virá da geração de Davi. Manterei o meu amor leal por ele para sempre. Ai! Manterei o meu amor por ele enquanto ele me servir. É para quando? E a minha aliança com ele jamais se quebrará. Ai, já. É essa aliança, crente, que eu quero para você e para minha casa. Para sempre estabelecerei a sua... Aqui vem a mensagem, bispo. Para sempre estabelecerei a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. E seus... Olha o detalhe. E se os seus filhos abandonarem a minha lei e não mais desejarem seguir meus mandamentos, se violarem as minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre ele com a vara das aflições
e castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite. Presta atenção, Deus está dizendo, se os filhos se perder, eu vou vir sobre ele, vou açoitar, vou corrigir. Contudo, não afastarei dele. Contudo, não afastarei dele o meu amor benevolente, e jamais negaria a minha atenção pessoal e fiel. Vai, profeta. Eu não violarei a minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade, jurei a minha santidade, e não faltarei com a minha palavra a Davi. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vou te falar o que é aliança. Irmão, sexta-feira eu fui agraciado. Sexta-feira eu tive a honra de rever minha mãe na fé, missionária Edith, abracei, beijei. E depois fui visitar a irmã Ruth, está morando lá da casa do Anderson. Coisa linda. Ali nós falamos de coisas grandes. E quando eu lembro dessa palavra, eu lembro da irmã Ruth. Irmã Ruth tinha um filho de nome Ismael, tinha câncer no intestino, desviou da fé. Irmã Ruth um dia foi para Franco da Rocha e disse que não aguentava mais ouvir os gritos de Ismael. Ismael negou da fé. Diz que Deus o abandonou. Ismael dizia que Deus esqueceu dele, ele também esqueceu de Deus. E Ismael tomou todas as quantidades de morfina que podia um ser humano suportar para aliviar a sua dor. Um dos piores cânceres que tem é câncer no aparelho digestivo, irmão. Sai contaminando tudo, não tem lá para operar, é muito órgão ligado no outro. E Ismael, a irmã Ruth chegou num sábado, dizendo que estava feliz porque Ismael tinha morrido. E eu falei, rapaz, essa véia é doida. Ela falou, sabe por quê, irmão Marquinhos? Porque quando eu ia no hospital, quando eu chegava na calçada, eu ouvia os gritos de Ismael, de dor, com a maior dose de morfina. E ela disse, Senhor, o Senhor me prometeu. Ela disse, quando Deus falou para Deus, já na quinta-feira, o Senhor me prometeu, o Espírito falou assim, olha o que eu faço agora. E ela foi chegando perto e diz que chegou na recepção, o hospital inteiro ouviu os gritos de Ismael. E diz que quando ela deu nome para a moça fazer a ficha, para ela visitar Ismael, ela ouviu, ai, 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 daqui a pouco ouviu, ravassorebadarabaдаia cai. E ela falou que preencheu e demorou um pouco para arrumar o UTI onde ele estava. E ele, ela disse que o coração ficou em paz. E disse que quando foi chegando, o Espírito Santo disse, sou fiel ou não sou? Ismael no leito, antes de morrer, renovado pela presença de Deus. De canto arabadais. Ela falou quando botou o pé na UTI, quem era crente já estava. Ismael rajou 40 minutos em línguas estranhas. E morreu sorrindo. Esse Deus cumpre promessa nos filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Se você for fiel a mim, ainda que o teu filho se perca, eu vou visitar ele por amor a você. Irmã Ruth disse para o Rabino, para Aparecido, Aparecido ficou em prantos. Ela está com Alzheimer, uma hora ela conhece a gente, outra hora não conhece, daqui a pouco fica rodando a internet dela. E ela disse, servir a Deus, no Learás, servir a Deus, irmão Marquinho, é a melhor dádiva que Deus pode dar para um crente depois da salvação. Não foi isso, Aparecida?
E ela não lembra direito das coisas. Quando nós chegou lá, ela lembrou de mim, lembrou das irmãs, foi falando o nome, foi falando de Franco, foi falando da história, que saía às 5 horas da manhã, e foi falando. E foi falando. Ei, se você permanecer fiel, ainda que os nossos filhos se percam, Deus vai ser fiel a ele por amor a você. E filho de crente é pirracento, quando quer se perder ninguém segura. Mas Deus vai atrás. Deus vai atrás. Porque Deus tem uma aliança com você. Cadê os pais que vai ter uma aliança com Deus? Cadê os pais que vai ter uma aliança com Deus? Você que é obreiro, fala: filhão, coisa boa é ir para a igreja. Depois a melhor coisa que tem é servir ao Senhor. Que nossos filhos possam crescer. Eu vou fazer um bico amanhã, mas à noite eu vou trabalhar com meu pai e com minha mãe. Eu vou servir ao meu Senhor, ao Deus da minha mãe Gelsa, ao Deus do meu pai. Mas eu vou servir como eles. Porque Deus está dizendo que jamais missionária Luzia mentiria a Davi. Aí fica um monte de Salomão foi salvo, lê a Bíblia. Jamais mentiria a Davi. Você acha que Deus vai deixar o Deus mais rico da terra e mais inteligente para o inferno? Pergunte por que não. Porque Deus tinha uma aliança maior com Davi do que com Salomão. Levanta a mão e dá um glória. Se eu e você, se o meu filho e o seu já quiser ter uma aliança pequena com Deus, é problema dele. O importante é que a minha e a sua seja eterna e perpétua com ele. Porque ainda que ele desande, a promessa de Deus vai se cumprir por amor a você. Depois você lê isso aqui. E o salmista vai dizer: e jamais tirarei a destra de justiça da casa de Davi. Quem que reina até hoje, irmão? Alguém da casa de Davi chamado Jesus. Quem está entendendo? Para nós acabar, para você pensar que está acabando. Vamos lá. Davi deu o desenho. Diga: Davi deu o desenho. Vire para o seu irmão com cara de gente preocupada. Fala: Davi deu o desenho. O que você está deixando para o teu filho de Deus? Diga: Davi deu o desenho, dinheiro, oferta e ordem. Qual que é a ordem? Teme o Senhor. Faz a obra do Senhor. Guarda os seus mandamentos. É muito honesto. Por isso que eu amo a Bíblia. É muito honesto. Quem está entendendo? A gente não pode deixar. Deixa eu falar. Eleição que dia que é o negócio das crianças? 12 de novembro. Você que é pai e mãe, quem que vai? O pai e a mãe? Só a mãe? Não deixe de ir, pelo amor de Deus. Quem está na escolinha vai, é importante. Sem migué. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Os nossos filhos não vão lembrar do carrinho caro que você deu para ele. Ele não vai lembrar do celular caro que você deu para ele. Tanto é que ele não cuida. Daqui a pouco quebra. Quem está entendendo? Ele vai lembrar de momentos de você com ele. Quem está entendendo? Ele vai lembrar de momentos. Ele vai lembrar de momentos. Toda vez que tem, sabe o que ele vai lembrar? De uma formatura, de uma colação, do dia que vai apresentar o trabalho na igreja, o pai e a mãe estão lá. Ele não vai lembrar do iPhone, nada. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem eventos na escola dos meus filhos, eu faço entrega, eu preciso correr para chegar. E eu paro a entrega e eu vou lá. Aí eu chego lá de botina atrás. Aí o Pedro Henrique vem de novo assim. E aí, mano? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele não vai lembrar da bola, da camisa, ele vai lembrar que a gente foi lá. Aí sabe o que eles falam? Aí sabe o que ele fala? Eu não falei que meu pai ia vir? Quem está entendendo?
Ele não vai lembrar do carrinho, ele vai lembrar dos momentos importantes. Dos momentos importantes. Vai batizar o filho, a gente dá a oportunidade para o pai e a mãe batizar o filho aqui. A gente dá a oportunidade para o pai, Nelson, batizar o filho. Ai, não dá, tá endemoniado. Quem te batizou? Meu pai. Quem te batizou? Minha mãe. Com o bispo Joás, com a bispa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus vai dar desenho para vocês. Deus vai dar plantas para vocês. Deus vai dar sonhos. Aravá, chorebando, candaraça. Erebá, andaracha. Eres. Eu estava agora de tarde, peguei que ver umas coisas lá. Falei, meu, dá isso aqui tá endemoniado essa televisão, me dá aqui. Comecei a colocar testemunho lá, cara. Genival Bento, Matos Nascimento, de uma vida, comecei a botar testemunho. Aí ele já estava lá do lado assim. Ele e João Marcos, foi chorando. Ele tadinho, pai. Quem está entendendo? São esses momentos que vão fazer a diferença. Ele não vai saber o que eu preguei, mas ele vai lembrar do que a gente viu de tarde antes de vir. Quem está entendendo? Olhe para mim. Eu estou pregando para um povo que não teve pai com direção, não teve família com valor de crente, valores bíblicos. Povo que vivia sem eira nem beira. Deus te deu a honra de gerar filhos nesse ambiente. Nesse ambiente. Repare bem, como disse Ciro Gomes, repare bem. A criança aprende a andar, ela vem para o altar. Olha para mim. Aravaçai. Quem já viu? Aprende a andar, vem para cá. A Bíblia está dizendo que é atrás dela só. Olha a presunção. Olha a presunção da Bíblia. Diz que é atrás dela. Aravaçai. Eles vêm, senta aqui. Passa um carrinho. Tudo descompromissado na inocência. Aí vai lá para dentro. Aí vai malhando. Aí cresce. Começa a tomar ceia. Na igreja dos irresponsáveis. Aí a gente batiza, arás. Tem uns crentes entendendo. Esses dias acabou o culto que teve aqui, Luiz, várias almas. No final do culto chegou a Isa, do Gabriel. Aquela fofa, dá vontade de morder. Ela falou assim, apóstolo, eu ainda não aceitei Jesus. Você acredita? Eu ainda não aceitei Jesus. Eu falei, agora. Ela já dobrou o joelhinho aqui. Aí a gente chorando. Ninguém pediu, Saulo, ninguém disse. Ela falou, apóstolo, eu não aceitei Jesus ainda. A gente começou a orar por ela, corria a lágrima na bochechinha vermelha. Aí depois vem para cá. Quem está entendendo? Deus vai te revelar coisa para você entregar para os seus filhos. Obreiro, fale para ele, depois da salvação, a melhor coisa que tem é servir ao Senhor. Aí eles falam, eu quero ser apóstolo. Você fala, não, seja servo. O Giba chegou aqui, o Pedro Henrique, há uns 3 anos atrás, falou para o Giba, você sabe quem eu sou? Ele falou assim, não sei. Ele falou, e você? Ele falou, eu sou amigo do apóstolo. Aí o Pedro Henrique falou para ele, e eu sou filho do apóstolo. O Giba gosta dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ei, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que o seu filho vai dizer, a minha mãe é uma serva do Deus Altíssimo. E quando Deus te tomar na autoridade lá, ele vai dizer, moio. Tá bom, mãe, tá bom, assunto errado, me perdoa. Acabou! Pergunte por quê? Porque vai saber da aliança que você tem com Deus. Vai saber da aliança que você tem com Deus. Vai saber, você viu que Davi não abre mão do juízo de Deus nos filhos. Ele permite
Ele declara o juízo se deixar os mandamentos, mas ele não abre mão da aliança. E Deus disse, jamais mentiria a Davi. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha cá, para acabar. Salomão, quem lembra do primeiro milagre de sabedoria de Salomão? Quem lembra? Quem lembra? Fale alto para me ouvir. As crianças. Qual que é as crianças? Duas mulheres chegou dentro de Salomão. Ó rei, essa mulher, eu estava dormindo, roubou meu filho, deitou no cima do filho dela, o filho dela dormiu, foi lá de madrugada, roubou o meu. É assim ou não é? Salomão era um rei normal, sim ou não? Sim ou não? Salomão diz ao soldado, pega a espada e divide a criança ao meio. Uma disse, não faça isso, pode dar um menino para ela. A outra disse, metade minha, metade seu, capeta. Salomão disse, deu um menino a essa que não permitiu morrer, porque ela verdadeiramente é a mãe. Olhe para cá, a profecia de Salomão. Olhe para cá, para você não perder. O que significa duas mulheres? O que significa mulher na Bíblia? Então são duas mulheres, são duas? Uma vai deitar em cima da geração, vai sufocar e vai matar. Quem está entendendo? Porque quem não sobe dorme. Aracho. São duas igrejas. Pega atenção, pega a revelação do negócio. Alguma igreja vai dormir na geração. Vai dormir, pode fazer tudo, está tudo liberado, pode fazer tudo, sabe o que está dizendo? Está dormindo em cima, mas a outra vai dar a vida. Ei, nós não vamos dormir em cima dos nossos filhos, debaixo da graça de Deus. Sabe o que nós vamos? Era vassourabadai. Eram 5, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas dormiram, sim ou não? Quantas dormiram? Quantas? Quantas dormiram? Quantas dormiram? 10, todas dormiram. Mas 5 tinha azeite. 5 tinha reserva. E quando deu meia-noite, o amigo do noivo dizendo, lá vem o noivo. Aravachorepadai. Ei, lá elas despertam. E a outra vai pedir azeite. Ela falou, vai comprar, porque o que eu tenho é para mim. Nós não vamos dormir em cima da geração de nossos filhos. Nós vamos preparar. Nelson que mora em Guarulhos, Leandro. Como é que fica aquele cara no aeroporto? Uma luz fluorescente, já viu? Já viu? Para manobrar com ele, ó. O que um cidadão está fazendo um sinal para um avião daquele tamanho? Pergunte o quê? Para ele decolar da maneira correta. Para ele estacionar. Por isso que o Nelson não pode ser piloto de avião, senão ele capota, anda correndo. É aprumado. Os filhos são os aviões. E a igreja que tem fogo. Quem já andou de avião? Vem cá, meu bispo. Quem já andou de avião? O avião liga e já sai voando? Como é que o avião faz? Aquece a turbina. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Só aquecendo a turbina. E o avião é assim. O avião, antes de decolar, ele está parado. O avião está parado num lugar que alguém pré-determinou. Você anda no avião, ele vai devagarzinho. Devagarzinho. Alguém conduz ele ao ponto de partida. Alguém conduz ele aonde? Nós, pais, só estamos preparando o caminho do ponto de partida para eles. Quando chega no ponto de partida, Nelson, manobrou, chama taxiar, né? Táxi, estou chique, hein? Eu não posso ir para fora do país já. Escute, está taxiando.
Aí para. Aí vem o espírito do Nelson no piloto. E ele sai devagarzinho, é assim, não é? Devagarzinho, não é? Aí aperta. Repare que ele não bate asa e voa. Primeiro ele para. Sabe o que nós estamos fazendo aqui com essa geração? Para pegar impulso. Para pegar impulso. Aí ele sai devagarzinho. Dá uma alta velocidade. Lá no final da pista que dá aquele gelo que você começa a pedir perdão. Não é que empurra, mas tu pede perdão. Me cobre com o teu sangue, Salmo 91. Aqueles coisas nós estamos... Aí na hora que sobe, fala assim... Tá tudo bem? Tá. É assim ou não é? É assim ou não é? Nós estamos aqui só segurando essa meninada por um tempo. Nós estamos só segurando com o freio de mão puxado. Os pneus já estão cantando para soltar. E no tempo certo de Deus, se eu e você não dormir sobre ele, nós vamos soltar. E nós já vamos preparar, Cláudia, as pistas para pouso e decolagem. Quem está entendendo? Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje, bicho? Nós não estamos preparados para abrir igreja, para crescer, para... Não. Nós estamos construindo pista. Pergunte para quê? Para pousos e decolagens. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus vai te falar para o seu irmão, Deus vai te dar desenho. Deus vai te dar planta. Deus vai te dar todas as ferramentas. E todos os recursos, pai. Ó, tem menino que você chega ali, pelei uma palavra, uma briga. Aí vem a menininha e fala assim: apóstolo, eu tenho duas. Fala aí, princesa. Efésios 6:10, apóstolo. Revestivo de toda a armadura de Deus. E tal. E eu estou olhando nas vírgulas para ver se é. Não é. Eu tenho outra, apóstolo. Eu posso? Pode. E vai outra. Posso falar mais uma? Eu falei, não, tá bom. Quem está entendendo? Tem gente ali dentro que já está com o motor ligado para voar, crente. Arai, chorei para dar. Elevar. A Maera do João falou para mim: apóstolo, eu vou ter o meu aniversário. O senhor pode me dar um presente? Eu falei, posso. Se não for caro, eu peço para o seu pai. Se for até um dinheiro, eu chego. Ela falou, não, mas o senhor tem para me dar. O senhor tem para me dar. Meu lindo, me chama de lindo, de fofo. Me abraça. Sabe o que eu queria de aniversário? Eu queria cair no manto. O senhor pode me dar de presente de aniversário? Orar por mim, para mim ser cheia do Espírito Santo, meu apóstolo. Ela disse assim, Josi, missionária. Eu falei para minha mãe que eu não quero festa, eu quero ser cheia da presença. Aravaço. Quem está entendendo? Deus está te dando um sonho aqui hoje para os seus filhos. Fale para os seus filhos que servir a Deus é a melhor coisa que tem nessa terra. Ele diz, dá a planta e diz, faz a obra. Faz a obra. Ará, chorema. Fala, Deus está te dando a planta hoje. Deus está te dando a planta hoje. Quem levanta de madrugada e ora pelos filhos aqui? Só isso? Mas fica até a tarde no zap falando com o capetado, né? Tá mal de Deus, hein, irmão? Senhor, cobre meus filhos com o teu sangue. Ponha fogo em vossas memórias. Cobre a minha esposa, cobre a tua igreja, cobre a nossa nação. Tem misericórdia de nós. Aravash. Deixa eu falar aqui, presta atenção. Você sabia que 90% das crianças dessa igreja tem problema espiritual por causa da família?
Você reparou por que nós estamos há alguns anos perpetuando, batendo na tecla de criança aqui? Nós estamos comprando material para estudar sobre libertação de criança, sobre discipular a criança. Nós estamos gastando dinheiro com essas coisas. Porque o pai e a mãe estão tão preocupados com as coisas do mundo que não consegue ver o problema de uma orfandade, um trauma, um abuso, uma violação. Eu já tenho de comer de roupa. Quem tinha que ver isso não era a igreja, era você primeiro. Você deveria nos procurar e dizer: apóstolo, está acontecendo isso. Mas são as tias ali que tem que detectar. Quem está entendendo? Deus está te dando desenho para vocês, porque vocês também terão filhos na hora certa, no tempo de Deus, para ser uma mensagem geracional. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu vejo, nós vamos arrumar muito trabalho para com as crianças. E eu vejo os pais muito desinteressados. Que cai por terra esse capeta hoje da tua vida. Irmão, nós estamos investindo, nós vamos gastar dinheiro para doutrinar, pregar para as crianças. Você vai chegar aqui um dia, vai ter culto só de criança. E você vai ouvir palavra de Deus, presença, manto, língua estranha, profecia. Porque essa é a nossa oração. Quem está entendendo? Fala: Deus me deu um desenho hoje. E eu vou tomar posse. E eu vou transferir para os meus filhos. Pergunte por quê? Porque Deus não deu para você, Deus deu para o seu filho através de você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você sentiu o tamanho da sua responsabilidade, pai e mãe? Aí depois você vai ficar com a síndrome de Saulo. O inimigo está furioso. Não, é que você foi omisso, descompromissado, desinteressado. Você foi tudo o que não precisava ser para com seu filho. Quem está entendendo? É por isso que Jesus disse: deixe vir a mim a eles. Deixe-me vir a eles. Deixe eles vir. Porque Ele é o maior no seu reino. E Jesus fala acerca de João, no testemunho de João, que não é homem nascido de mulher, que João é o maior de todos. Mas Jesus disse: mas qualquer no meu reino que for como uma criança será maior do que João Batista. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Coloque-se de pé. Venha para frente só os pais, por favor. Só os pais.